Depois de Corra e de Nós, eu acho que está bem estabelecido que o Jordan Peele é o cineasta de quem a gente deve esperar aquilo que não está esperando. Caso em questão, não olhe que já está nos cinemas com um título nacional que é sério candidato ao prêmio Ai Caramba. A única coisa que seria esperada de Não Olhe e é cumprida à risca é que isto aqui pode ser visto de uma infinidade de maneiras diferentes. Quanto mais camadas a pessoa quiser procurar no filme, mais camadas ela vai encontrar. Mas se ela quiser parar na primeira, a do entretenimento puro e simples, eu acho que o Jordan Peele já vai ficar bem satisfeito. Ele bolou Não Olhe durante as primeiras fases da pandemia, em que a própria existência do cinema parecia muito ameaçada. É uma preocupação que foi aliviada, mas ainda não afastada. E ele sempre quis que este fosse um filme de verão, uma tremenda diversão feita para a sala de cinema. Mas, e eu vou dizer isso como um tremendo elogio, para mim, Não Olhe é o filme de verão que o Alfred Hitchcock teria feito se existisse o conceito de filme de verão na época dele e se ele tivesse o mínimo interesse pelo lance central do filme, que, ao que me parece, não tinha. O Jordan Peele sempre tirou muita coisa da cartilha do Hitchcock, como, aliás, fazem um sem número de outros cineastas, porque ela é a melhor cartilha que existe. O ritmo é ultra controlado e deliberado, e as cenas de ação, quando elas acontecem, contam. O principal, porém, é que o Hitchcock ensinava que muito mais eficaz e muito mais tenso do que estourar uma bomba do nada e pegar a plateia de surpresa com ela é avisar a plateia desde o início. Existe uma bomba. O que não se sabe é onde está a bomba, quando ela vai estourar e na mão de quem. E essas incógnitas é que fazem com que a gente assista um filme em aflição do início ao fim. Ou seja, existe aqui algo de anormal acontecendo no rancho de cavalos do Daniel Kaluuya, na Califórnia. Qual é a natureza desse algo anormal e quais acontecimentos ele vai deflagrar é que são o ponto de tensão permanente de Não Olhe. O que é mais lindo aqui, e faz muito em favor do filme, mas muito mesmo, é a maneira como Jordan Peele segura os planos e obriga o espectador a, sem nem perceber que ele está fazendo isso, segurar a respiração. E os planos são lindos, porque o Jordan Peele tem um olho extraordinário para o enquadramento, para a composição. E porque ele chamou ninguém menos que o Hoyte van Hoytema, um dos maiores diretores de fotografia da atualidade, para filmar isso aqui num IMAX glorioso. E, idealmente, eu sei que não é possível em todos os casos, mas idealmente é assim que Não Olhe deve ser visto, num cinema e de preferência numa tela IMAX. O ponto de partida número 1 de Não Olhe é um prólogo em que a gente vê o set de uma sitcom transformado em caos, aquilo que talvez seja um corpo no chão, um chimpanzé todo sujo de sangue e um detalhe tão insólito, mas tão insólito, que me arrepiou a nuca. Como diretor e como roteirista, o Jordan Peele tem um dom inato para criar a imagem que desconcerta, que cria um curto-circuito cognitivo na sua cabeça. É o que ele usa também, por exemplo, no ponto de partida 2 de Não Olhe, o que realmente põe a história em marcha, e que é a morte de um cowboy negro, interpretado pelo grande Keith David, de uma maneira tão bizarra que demora muito tempo para a gente entender exatamente o que talvez tenha acontecido ali. Vocês lembram dos coelhos de Nós e um monte de teorias que foram formuladas sobre eles, qual o significado dos coelhos? Pois bem, o que ele quer é justamente causar essa dissonância, tirar você da zona de conforto, perturbar, provocar e mudar a sua relação com o filme, com aquilo que ele está mostrando. Pois bem, com a morte desse cowboy negro, o filho dele, personagem do Daniel Kaluuya, que se chama, acredite se quiser, O.J., herda o rancho de cavalos da família.
Dizer que o O.J. é um cara caladão não começa nem a descrever a falta de graça social dele. E esse rancho tem uma história muito importante. É o único fundado e mantido há gerações da mesma família de negros para treinar cavalos atores, digamos assim. A origem desse rancho, a gente vai entender, está ligada à própria origem do cinema, numa cena muito boa em que a Emerald, uma figuraça que é a irmã do O.J., e é interpretada pela ótima Keke Palmer, explica essa história. E tem a ver com um clipe, e esse clipe é verídico, de 1878, de 2 segundos, que mostra um jockey negro cavalgando um cavalo, e é, de fato, uma das primeiras imagens em movimento de que se tem notícia. Enquanto a Emerald está contando essa história e o O.J. está segurando o cavalo que vai ser usado no comercial, um técnico de luz vem lá, coloca um balão de alumínio na cara do cavalo, que se vê refletido e enlouquece. Ver, ser visto e usar o ver e o ser visto como uma forma de criar e explorar espetáculo, esse é o tema central de Não Olhe. Que esse desejo do espetáculo, do sensacional, é um instinto selvagem da humanidade e que, com frequência, essa selvageria vai se voltar contra ela própria, porque é da natureza do espetáculo fugir ao controle. Mantenha ali em mente aquele chimpanzé, esse cavalo enlouquecido, a obsessão do O.J. e da Emerald em filmar o que está rolando no rancho deles. E fique de olho também, sem trocadilho, no parque temático de Velho Oeste, bem Michuruca, que fica vizinho à propriedade do O.J. e que é um empreendimento do cowboy, né? Cowboy só de cena mesmo, chamado Jupe e interpretado pelo Steve Yeun. E eu amei ele no papel. A partir daqui, então, o comentário é só para quem já sabe qual é o lance central de Não Olhe. Não vou dar spoilers, não vou contar como as coisas acontecem, não. Mas quem viu os trailers sabe que tem um UFO, um objeto voador não identificado, rondando ali o rancho do O.J. e também o parque temático do Jupe. Ele está lá há meses, pelo menos desde que o pai do O.J. morreu, e esse objeto fica particularmente agressivo quando alguém faz contato visual com ele. Olha nos olhos. Baixar os olhos para algo mais forte e mais poderoso que a gente é um sinal ancestral de submissão. E no caso específico da história americana, até poucas décadas atrás, dependendo da situação, um negro poderia pagar com a vida se ele enfrentasse o olhar de um branco em certas regiões do país. Quando o O.J. e a Emerald, com a ajuda de 2 outros personagens interpretados pelos excelentes Brandon Pereira e o grande Michael Wincott, decidem encher o rancho de câmeras para flagrar esse UFO, eles estão invertendo a relação de poder. Eles agora é que estão vigiando quem os vigia. Ou seja, dentro da história e também na interface do filme com o mundo, digamos assim, o Jordan Peele está movimentando um monte de coisas ao mesmo tempo. Ele está invertendo uma relação histórica de submissão, ele está recuperando a história real dos muitos cowboys negros que trabalharam no Oeste. Ele está colocando personagens negros como os principais num misto de faroeste, ficção científica, e só lá pelos anos 70 é que personagens negros começaram a ter algumas vezes alguma importância nos faroestes americanos. E ele está usando uma ferramenta que tem sido fundamental em comunidades negras americanas contra os casos de violência policial, que é sacar do celular, filmar o que está acontecendo e divulgar. Dentro da história e fora dela, na existência dos filmes dele no mundo, o que o Jordan Peele está fazendo é uma coisa fantástica. Ninguém pode ter uma história comum, compartilhada, que se torne um elemento de união se não houver registro dessa história. Agora, voltando ao começo de tudo, como Não Olhe é bem filmado, bem escrito, como os atores estão legais nos papéis deles, como o senso de humor do Jordan Peele é bom, é inteligente, que tremenda diversão. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, clique no sininho e inscreva-se no canal.
Para mais dicas de filmes e séries, me siga nas redes sociais, os links você encontra na descrição aqui abaixo. E a gente se vê no próximo vídeo.